Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Semana passada, enterrei meu pai, sofri um acidente de moto. Para mim está sendo ainda doloroso, mas me fez refletir em relação à misericórdia de Deus, a graça e o perdão. Se nós formos observar num acidente trágico como esse, a gente pode às vezes até questionar em relação a se realmente a misericórdia de Deus ela está presente em nossa vida, na vida daqueles em que nós amamos. Mas podem ter certeza de que Deus agiu com misericórdia para com meu pai em relação ao acidente em que ele sofreu. Deus foi misericordioso em ele desligar aqui e acordar lá na glória. Nós nem sempre entendemos a morte, e a dor da morte muitas vezes nos ofusca em relação ao amor, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus e a misericórdia de Deus Pai. Quando olhamos para esta palavra, nós nem sempre conseguimos entender o que realmente é a misericórdia de Deus para com nossa vida. Algumas vezes nós interpretamos a misericórdia de Deus de uma forma errada. Outras vezes nós não conseguimos ver onde realmente está a misericórdia de Deus quando nós vemos cenas de pessoas passando fome, crianças passando necessidade ou guerras se desenvolvendo pela face da terra. Ou até mesmo tragédias como a do meu pai. Mas a misericórdia de Deus ela está atrelada ao amor, à bondade e à graça de Deus para conosco todos os dias. Não podemos deixar de acreditar em relação à graça, o amor e a bondade de Deus sobre nós. Todos os dias Deus age para conosco com misericórdia. Todos os dias nós podemos perceber e ver o amor de Deus para com nossa vida e a misericórdia dele sendo dada a cada um de nós. Quando nós olhamos para tudo isso, nós não podemos nem mesmo mensurar a grandeza do amor de Deus para conosco a tal ponto de nós, muitas vezes, sermos libertos das garras do inimigo, das garras de Satanás, ou da desgraça de um acidente ou algo parecido. A misericórdia de Deus ela nos alcança até o momento em que Deus nos chama para junto de si. E é interessante que a misericórdia de Deus ela é para todos. Não é somente para alguns ou para outros. Algumas vezes, dentro da pobreza em que o homem vive, a misericórdia de Deus está ali juntamente com ela. Pois se de repente, em algum momento, ela venha a prosperar, ela pode se corromper ou corromper o coração. Claro que isso não é regra. Não é porque a pessoa é pobre porque ela vai se corromper quando rica ou alguma coisa assim. Mas a misericórdia de Deus também está presente sobre a vida daqueles em que sofrem na miséria. Quando nós olhamos em relação à circunstância da história da humanidade, nós vemos que em todos os momentos Deus esteve agindo com misericórdia para com o ser humano. Pelo fato de nós estarmos em pecado, nós não merecemos a graça e a misericórdia. Isso é um dom de Deus que vem a nós. E isso é gratuito para nós. Em Eclesiastes capítulo 7, 19 a 20 diz: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Mesmo que a pessoa se sinta a mais justa do mundo, ainda assim possui pecado. E por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus para com nossa vida. Em Romanos 3, 21 a 24 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Partiu de Deus em querer nos salvar, partiu de Deus em agir para conosco com misericórdia, e partiu de Deus dar a nós a certeza da salvação. Antes, pela lei, nós éramos condenados. Nós éramos julgados e assim mortos pela lei. Podemos ver isso como resultado do pecado na circunstância do pecado de Davi, lá em 1 Reis.
Quando olhamos para a questão de Davi, nós podemos ver de que a misericórdia de Deus o alcançou através daquilo em que ele pôde oferecer a Deus. Agora, como pode Davi, sendo alguém em que estava debaixo da lei, sendo julgado pela lei, pode ter alcançado a misericórdia de Deus sobre a vida dele? Bem, assim também nós podemos alcançar hoje. Veja, Davi se humilhou perante o Senhor. Davi simplesmente se entregou perante o Senhor com todo o seu amor, com tudo aquilo em que tinha, pedindo a Deus por misericórdia. Lá em Salmos capítulo 51, versículo 1 e 2, Davi clama a Deus, pedindo a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ou seja, Davi sabia como agradar a Deus se humilhando perante Deus, e por isso que ele alcançou a misericórdia de Deus mesmo estando debaixo da lei. Nós podemos observar isso lá na frente depois, de que Deus ele age para com o seu povo, para com a pessoa com misericórdia. Perceba o que se encontra escrito lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 a 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Deus se manifestou para o povo de Israel, mesmo que muito tempo depois do pecado em que Davi cometera. Ainda assim Deus é Deus. Deus reage de acordo com aquilo em que nós muitas vezes temos como algo a oferecer em oferta ao Senhor. Humildade é uma delas. Quando nós olhamos para a vida de Davi, realmente pelo fato dele viver debaixo da lei, o direito seria do povo matar a Davi pelo pecado em que ele cometera. Não somente o pecado de adultério com Betseba, mas também o pecado de assassinato, de ter matado o marido de Betseba, colocando-o à frente da batalha. Mas a misericórdia de Deus o alcançou, e assim também o amor, a graça e a bondade de Deus para com ele. Isso não quer dizer de que ele não teve que pagar pelos atos em que ele cometera. Ele assumiu a responsabilidade com relação às consequências de seu ato depois. Veja que dentro da família de Davi muita coisa aconteceu devido ao pecado de Davi, ao pecado em que ele cometera, tanto pelos seus filhos como também por outros de sua família. Quando nós olhamos para isso, nós podemos ver de que a misericórdia de Deus sim pode nos alcançar. A bondade de Deus, a justiça de Deus, tudo isso. Mas as consequências elas ficam. E quando elas ficam para que nós venhamos a cumprir tudo aquilo em que precisa ser cumprido, através das nossas atitudes, certas ou erradas. Observe a palavra do Senhor. Veja se o Senhor não agiu para contigo hoje, neste dia, nesta hora, com misericórdia. Mesmo que Deus tenha levado meu pai, ainda assim Ele continua sendo meu Deus. Ainda assim Ele continua agindo com misericórdia para comigo. E ainda assim Ele continua dando a mim aquilo em que eu preciso para poder cumprir com aquilo em que Ele determinou para a minha vida e para a minha família. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Veja isso em teu coração, guarde isso em tua vida e siga a vontade de Deus, para que mais e mais a bondade de Deus se manifeste em tua vida, em tua família, em todos os dias do teu ser. Amém? Que Deus te abençoe.